Olá, tudo bem? Meu nome é William Marcelino, sou formado em pedagogia, sou professor e estarei participando do processo seletivo 2022, o PSS 2022. E nesse vídeo, eu estarei apresentando um plano de ação que vamos contemplar, que vamos observar três temas: observação de sala de aula, frequência escolar e aprendizagem desses alunos, de segundo a quinto anos, no qual atuo nos dias de hoje. Então vamos lá. Eu começarei com o tema observação de sala de aula. Uma coisa que eu acho muito importante, antes de eu começar, é falar sobre o professor. O professor e o aluno. É muito importante a escola conhecer os professores que lá atuam e os alunos. E sempre observar e ver com carinho quais são as dificuldades e as facilidades que esse professor e aluno têm. Então, para uma boa observação de sala de aula, em primeiro lugar, marcaria um horário, um dia específico na grade do professor, né? Conversaria com esse professor para não chegar de surpresa, né? Iria até a sala de aula, me apresentaria para os alunos, né? Falar um pouco de mim, que os alunos também falam um pouquinho sobre eles, para a gente ver como eles estão interagindo, né? Daí daria o chão para o professor. O professor daria a aula dele normalmente, ficaria só observando e anotando certos critérios, para a gente ver como que está essa turma, como que está a dinâmica de aula, como que eles estão interagindo com o conteúdo, a metodologia e o professor, como tudo isso está ocorrendo, se está ocorrendo muito bem. Depois dessa observação de sala de aula, eu gostaria de conversar, né? Talvez com os alunos, ah, separadamente do professor, para ver o que eles estão achando, quais são os pontos fortes, não do professor, do que poderia melhorar em sala de aula para eles, né? Tendo esse feedback, eu marcaria uma reunião com o professor, não para criticar, não para falar mal, né? Sempre para elevar o professor, pois o professor está lá dedicando a sua vida à educação dessas crianças. Então a gente conversaria um pouco sobre ah, os temas, a metodologia, o que pode melhorar, quais são, daria umas ideias, a gente faria um brainstorm para ter ideias de como aprimorar e melhorar, se necessário, essa aula. Depois desse brainstorming com o professor, eu voltaria uma semana depois para conversar e observar essa aula novamente e conversar com os alunos e, é claro, obviamente, com o professor, porque o professor é muito importante, que vai abordar esses outros temas, a frequência escolar e o aprendizado do aluno. Então, agora eu falarei um pouquinho sobre a frequência escolar, né? Se esse aluno está participando, se está frequentando a escola, se não está frequentando a escola, quais são os problemas, né, na escola que ele tem, tanto socialmente como a educação, se ele está aprendendo corretamente. Então, obviamente, eu pegaria e veria, né, a chamada. A chamada lá, o professor vai, fulaninho, presente, não presente, e vendo que tem uma frequência escolar baixa, que essa falta de ir na sala de aula, falta do aluno ir para a escola, está ocorrendo com frequência. Uma coisa importante é ver o porquê. Por que que esse aluno não está
indo para a sala de aula ou para a escola, porque a escola é muito importante para uma criança e teria que ser uma extensão do que ele mais gosta. Então teria que ser uma extensão para ele ter vontade de ir lá. Então conversaria com o professor, verificaria os ambientes escolares, se estão adequadamente, se ah, a escola está oferecendo uma educação dinâmica, uma educação alegre para esse aluno querer voltar. Entraria em contato com a família, porque eu acho que a família é muito importante na vida de uma criança. Conversar, vamos ter reunião e ver o que está acontecendo e o que a escola poderia ajudar essa família e esse aluno. Então, é muito importante para mim, em minha opinião, essa interação, essa aproximação família e escola. E sociedade, envolvimento, né, de todos ao redor e todos que participam da vida desses alunos que são tão queridos por todos nós, professores e pedagogos. Eles são muito importantes. Então, seria um pouco desses passos que eu tomaria para ver o que poderia melhorar nessa frequência escolar. Também poderia ser feito um remanejamento de horários, né? Talvez o fulaninho mudaria de turma, o aluno mudaria de turma, talvez não pode estudar de manhã, ou pode estudar à tarde, ou gostaria de ficar o dia inteiro na escola, não teria problema, né? Então, vamos fazer uma adequação para esse aluno frequentar a aula e gostar de ir para a sala de aula. Ia verificar a metodologia e toda a dinâmica para tornar a aula mais atrativa e mais alegre para esses alunos, né? Então, esses seriam os pontos da frequência escolar. O próximo ponto que eu vou entrar é um ponto muito importante. Depois de observação de aula, depois da frequência escolar, precisamos ter um olhar atento para a aprendizagem desse aluno. Aprendizagem desse aluno, especialmente nessa idade, né, de 5 a 8, 9, 10 aninhos, de segundo ao quinto ano, é muito importante. Precisamos ver como que essas aulas e como os professores estão ensinando e como as aulas estão sendo ministradas. No dia atual de hoje, precisamos de professores e alunos emocionalmente equilibrados, precisamos ter professor feliz e o aluno feliz. Isso é muito importante. Então precisamos sentar, ter reuniões e discutir um pouco sobre a metodologia do escolar. Também precisamos averiguar e ver como que está as condições da escola. Como que está a sala de aula? Como que está o pátio, o parquinho, os banheiros, todas as instalações da escola? Para a gente chegar naquele local tão importante, tão bonito, que é a sala de aula, onde toda a mágica dos professores vai acontecer para educar, ensinar e lecionar para esses maravilhosos alunos. Então, precisamos verificar a metodologia, a dinâmica de sala de aula, se está sendo aplicada corretamente, se está tendo atividades lúdicas, que nessa idade é muito importante. A criança gosta de aprender brincando, fazendo projetos, né? Não só conteúdo, conteúdo, conteúdo. Então precisaríamos conversar um pouquinho sobre as dinâmicas aplicadas dentro da sala de aula. Então seria um pouco disso que eu gostaria de passar para você sobre o meu plano de ação pedagogo para o PS 2022. Eu agradeço muito a sua atenção e tomara que vocês tenham gostado.
Um grande abraço a todos, que Deus te abençoe e tchau, tchau.